Por que será que os direitos do povão, que não tem dinheiro, do povão pobre, das pessoas humildes, dos trabalhadores, dos aposentados, da dona de casa, do estudante, por que será que a lei dos homens é uma lei tão leniente, o funcionamento da justiça é tão leniente, tão moroso, tão vagaroso? Por que será, hein? O que acontece? Porque esse país é subdesenvolvido? Porque esse país é injusto mesmo? Porque é da essência desse país de brasileiros nós ficarmos aí vendo os excluídos cada vez mais excluídos e os incluídos cada vez mais incluídos? Os incluídos cada vez mais nababos? Não é possível que nós tenhamos uma legislação, uma justiça e um funcionamento jurídico judicial que não prospere em relação aos pobres. Eu fico indignado, você fica indignado. E aqui nessas rádios Dirceu AM, na Rádio Diário FM, no Jornal Diário, com linhas editoriais pluralistas, aqui nós dizemos o que tem que ser dito. Aqui se cobra o executivo, se cobra o legislativo, se cobra os políticos, se cobra o judiciário, se cobra o Ministério Público, se cobra a polícia, se abre espaço para os anseios da sociedade. Aqui não se faz média com ricos, se respeita os ricos, se respeita o ordenamento jurídico, se respeita a legalidade, mas não nos curvamos por medo, por omissão. E geralmente os excluídos é que devem ser defendidos. É por isso que existem entidades de classe lutando a favor dos excluídos. É por isso que a Igreja Católica, é por isso que os evangélicos têm as suas comunidades defendendo os excluídos. É por isso que as entidades de classe, como Rotary, como entidades sociais, como maçonaria, entidades comerciais, entidades de empresário, priorizam os excluídos, porque são eles que devem ter a defesa, e são eles também que deveriam ser mais olhados pelo poder público constituído brasileiro, pelos governos federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais e pelas estruturas de Estado. Estruturas de Estado. O que é uma estrutura de Estado? Uma polícia é estrutura de Estado. O Ministério Público é estrutura de Estado. O Poder Judiciário é estrutura de Estado. O pobre paga imposto para que os cofres do Poder Executivo se encham. E a partir do Poder Executivo é que há o reparte do dinheiro do povo. E aí uma parte do dinheiro do povo vai para as câmaras municipais, vai para as assembleias legislativas, vai para o Congresso Nacional, que são e formam o Poder Legislativo. E uma outra parte dessa dinheirama paga com suor, com sangue, com trabalho e com desenvolvimento do Brasil, vai para o Judiciário, vai para pagar o funcionário cartorário, vai para pagar o escrevente, vai para pagar o juiz, vai para pagar o desembargador, vai para pagar o ministro do STF, e esses são então os agentes de Estado que trabalham e que deveriam sempre olhar para a nossa sociedade, principalmente dos excluídos, principalmente dos pobres, e não é nenhum demérito ser pobre, porque são os pobres que trabalham na coleta de lixo, são os pobres que abrem valetas com picareta, são os pobres que trabalham no comércio, são os pobres que trabalham nas casas dos bacanas, e são os pobres que andam de ônibus da circular, ou que andam de ônibus de qualquer empresa de transporte público, que é o transporte que deve ser subsidiado, é o transporte que deve ter as empresas pagando. As convenções coletivas hoje, e através de legislação, mostram que uma boa parte do custo do transporte é das empresas. Somos os empresários, são as empresas que pagam uma boa parte do transporte coletivo do trabalhador.
Então os empresários têm que ficar de olho, sim, na qualidade do serviço que os seus trabalhadores estão pagando. Porque as empresas, tendo um trabalhador mais feliz, mais estimulado, vão ter um desenvolvimento, vão ter mais lucros, vão fazer a economia girar. Então nós temos que defender, sim, defender aqueles usuários da empresa circular. E que não tem medida judicial que possa ser que castigue tanto os pobres como uma medida dessa. E o que nós estamos vendo, é que há 7 dias, tribunal decide, tem alguma coisa a mais por trás de tudo isso que nós não estamos entendendo, hein? E a prefeitura vai lá, a medida, não, porque tem um imbróglio jurídico, e aí decidiu, no imbróglio jurídico, judicial, vamos esperar. Mas por que então não esperou para aumentar? Porque a decisão liminar mandou aumentar e não tem uma decisão liminar que seja cumprida para reduzir. Se tem um imbróglio jurídico, mas espera aí. É triste. É triste, triste, triste.